Pode tomar o teu assento nessa noite. Sei que você saiu da sua casa e tudo que você queria é que Deus ministrasse ao seu coração, amém? E tem uma coisa que Deus nunca nos deixa, é sem resposta. Você pode acreditar nisso. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de resposta. Jesus disse certa feita que todo aquele que ia até Ele, presta atenção aqui, todo aquele que ia até Ele, Ele disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você já imaginou isso? Que coisa maravilhosa, de você chegar diante de Deus e Deus dizer assim, olha, se você vir a mim, de maneira nenhuma eu te rejeito. Ele não disse assim, olha, se você for certinho eu te aceito, se você vir com as mãos limpas, sem pecado, eu te aceito, olha, se você vir todo consertadinho eu te aceito, mas se você vir errado, não, ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, aleluia. Essa é a certeza, você está aqui na presença de Deus, e o seu louvor, a sua oração, a sua busca jamais vai deixar de chegar ao trono dos céus. Vamos aplaudir Jesus por isso, mais uma vez, aleluia, Ele é bom, como Ele é bom. E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, bem rapidamente, mas eu tenho certeza que vai gerar um impacto no seu coração, amém? Deus te trouxe aqui para ministrar do seu coração, e nós estamos num propósito de 21 dias, novamente, de consagração. Hora que começar, irmãos, a primeira semana de setembro, eu já quero que você vá se organizando. Nós vamos ter aqui no prédio da igreja uma semana de consagração aqui, todos os dias, nós vamos estar aqui, vai ter uma ministração para você, então você já vai organizando. Mês que vem, na primeira semana de setembro, nós vamos estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, e na sexta vai ser o encerramento. Mas dia 21 vai ser o encerramento desse propósito do mês de setembro. No mês de agosto vai ser uma única semana de consagração. Por quê? Por que nós temos consagrado e temos buscado o Senhor? Deus tem me aquecido o meu coração nesses dias, que o nosso nível de envolvimento com Ele tem sido raso, Ele quer mais profundidade, Ele quer mais entrega, porque Ele quer nos abençoar ainda mais. A palavra de Deus sempre nos garante que a gente só recebe aquilo que a gente pede. Muitas vezes nós achamos o seguinte, não é assim que a gente pensa? Não, eu sou salvo e automaticamente as bênçãos de Deus caem sobre mim, não é assim? Mas peraí, Senhor, eu sou salvo, por que eu não estou desfrutando? Irmãos, você precisa saber a diferença entre ser salvo e reinar com Cristo. Você precisa da diferença entre ser salvo e ser abençoado por Deus em vida, em reinar em vida. A fé é um dom de Deus, e Deus nos deu essa semente da fé, para que nós sejamos salvos. A partir do momento que você crê em Cristo, você é salvo, amém? Você tem certeza disso? Você creu em Cristo, você é salvo. Mas isso não significa que você vai desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Então quando Deus quer fazer algo na nossa vida, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai nos levar à oração, porque tudo que Deus faz é em resposta à oração, e quando Ele quer muito nos abençoar, Ele vai dizer, muito ora, muito me busque, porque eu quero realmente te abençoar. Então para que a gente seja abençoado, a gente tem que ter uma vida de entrega, de compromisso, de busca, de todo o coração, para aí sim a gente desfrutar de todas as bênçãos de Deus como filho. Eu não sei se você já teve essa experiência de lidar com herança. É uma burocracia danada, é um negócio difícil, e você gasta tempo, e você gasta dinheiro, e você gasta papel, mas chega um momento que você vai desfrutar daquela herança. Ela é sua, mas você vai ter que lutar, você que vai ter que batalhar, você vai ter que correr atrás, para desfrutar daquela herança. É assim que Deus tem para nós somos filhos, Ele tem muitas coisas reservadas para nós, mas está dizendo, você precisa me buscar, orar, se consagrar, ser uma pessoa comprometida, para que as bênçãos de Deus caiam sobre você. Então não é porque você é salvo, que automaticamente as bênçãos de Deus chovem sobre você, não, isso é uma questão de busca, isso é uma questão de entrega, de devoção na presença de Deus, amém? E Deus nesses dias, tem nos levado a orar, porque Deus quer muito nos abençoar. Charles Spurgeon falava isso, ele disse, olha, quando Deus quer fazer algo, Ele levanta seu povo para orar, e eu entendo que Deus tem levantado nesses dias, porque tem bênçãos especiais reservadas para você, mas você precisa buscar. Você fala, pastor, eu não tenho força, é Ele que dá força. Pastor, eu não tenho vontade, é Ele que dá vontade. Só ora e fala, Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu coração, muda a minha vida. Eu gostaria que nesses 21 dias, se você ainda não entrou, ainda temos 2 semanas, ainda tem 14 dias, dá para você entrar e ser abençoado. Só fala comigo depois, ou me manda uma mensagem que eu vou te orientar como nós temos feito todo esse propósito. E hoje, eu quero falar sobre um assunto bem específico, que nós geralmente lidamos muito mal. É como que nós reagimos diante de um obstáculo.
Como que nós reagimos diante de uma ameaça? Muitas vezes uma ameaça de uma enfermidade, muitas vezes uma ameaça de uma crise financeira, de um problema conjugal, de uma crise de fé. Como que nós lidamos diante de uma ameaça, de um obstáculo? E geralmente, irmãos, nós lidamos muito errado, muitas vezes de forma natural, e cada pessoa reage de uma forma. Eu tenho percebido que conforme o nível que ele tem de conhecimento de Deus, a revelação que ele tem de Deus e da graça, e principalmente da graça de Deus, ele reage de uma forma. Quando vem um obstáculo, como que você reage? Você já parou para pensar que todas as vezes que vem um obstáculo, geralmente você reage da mesma forma? E geralmente tem alguém do seu lado que reage sempre também da mesma forma. Então eu quero mostrar para você aqui que há muitos meios de nós reagirmos diante da crise, mas só há um correto para que nós saiamos dela. E você vai ver que não é tão difícil de você sair diante dos obstáculos. Quando você estiver debaixo de uma ameaça, há um caminho para que você saia dela. Mas essa saída não é de forma natural. Acompanhe comigo em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, verso 1 e verso 2. A palavra de Deus diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. O que Elias tinha feito? Matado os 450 profetas de Baal, os profetas de Acabe, os profetas de Jezabel, os falsos profetas. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com as deles. Olha que coisa magnífica aqui. Elias tinha tido uma experiência sobrenatural, irmãos. Lembra daquela história onde eles fizeram aquele sacrifício? E ele desafiou os profetas de Baal: ore para o seu Deus para que eles venham e mandem fogo sobre esse holocausto. E eles oraram, e eles chicotearam, e eles se autoflagelaram. Nada aconteceu. Porque fala que Elias orou, e desceu o fogo do céu e consumiu. E naquele momento, Elias matou aqueles 400 profetas de Baal à espada, os falsos profetas. Ele teve uma experiência com Deus sobrenatural. Só que momento depois de ter aquela experiência sobrenatural, veio sobre ele uma grande perseguição, uma grande ameaça. E naturalmente, como que nós reagimos diante de uma grande ameaça? Muitas vezes nós reagimos de forma natural. E olha como que foi a reação de Elias. Eu quero que você veja, talvez de alguma forma você tenha reagido assim. E Deus quer mudar isso no teu coração hoje, amém? Você vai reagir segundo a palavra de Deus, quando você for tomado por alguma ameaça. Então, Jezabel disse: eu vou matar você, Elias, pode mandar avisá-lo. Não importa o que os deuses façam comigo, o que ele fez com os meus profetas, eu farei com ele. Ele foi tremendamente ameaçado de morte pelo rei, pela rainha. Já imaginou isso? A alta cúpula do país diz assim: eu vou te matar, da mesma forma que você fez com os meus profetas, eu farei com você. É uma ameaça terrível, humanamente é impossível. Imagina, se chegar aqui, talvez, os ministros do Supremo Tribunal falar assim: a sua pena é de morte, e a hora que a gente te achar, a gente te mata. Você vai falar assim: estou perdida, é impossível fugir, para onde que eu vou? Foi mais ou menos isso que estava acontecendo com Elias. Mas eu quero que você fique atento em alguns detalhes, como que Elias reagiu, e como nós continuamos nos dias de hoje, reagindo da mesma forma. Ele diz assim no verso 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Nesse versículo aqui nós vemos 3 atitudes óbvias que Elias tomou e que nós tomamos. E essas atitudes que nós tomamos é porque nós agimos de forma natural, não pela fé, não segundo a palavra, mas segundo a lógica, segundo a nossa carne, segundo a nossa natureza. Ele diz que ele teve medo. Irmãos, a primeira coisa que acontece com você, quando você está debaixo de uma ameaça, de uma crise, de um obstáculo, de uma dificuldade, é você ser tomado pelo medo. Aí você me pergunta: pastor, por que esse medo? Naturalmente é medo de Deus não honrar, daquilo continuar, daquilo me destruir, daquela situação não ser revertida. A gente imagina: isso aqui vai me destruir, aí eu não consigo acreditar que Deus vai me honrar. Irmãos, pensa comigo, Elias tinha acabado de ter uma experiência sobrenatural. Ele orou e desceu fogo do céu, ele orou e Deus respondeu ele de uma forma extraordinária. Momentos depois ele já estava tomado por uma profunda crise e dizendo: Deus não vai me honrar. Sabe por quê? Geralmente a gente olha e diz assim: nossa, mas Deus tem feito tanta coisa, eu acho que Deus não vai fazer mais, eu não mereço mais, eu acho que já cessou o que Deus podia fazer por mim.
De vez em quando eu vejo isso, alguns irmãos dizendo, Deus já fez tanta coisa por mim, eu acho que Deus não vai fazer mais nada. Meu irmão, o que Deus tem para você é ilimitado. Ele jamais vai deixar você desonrado, você não precisa ter medo. Mas geralmente, o nosso coração ele é tomado por medo. Medo de Deus não honrar e a gente não vencer aquela situação, aquele obstáculo vir sobre nós e a gente não consegue confiar em Deus o suficiente. Só que, o texto diz que ele teve medo, e quando nós temos medo, esse medo nos leva para outra reação. Ele diz que ele fugiu para salvar a sua vida. É interessante você entender isso, ele não só fugiu, ele fugiu para que a sua vida fosse salva. Fugir para salvar a sua própria vida, na Bíblia sempre representa você querer resolver as situações com a força do seu braço. Não é assim que a gente faz? Geralmente orar é o nosso último recurso. Você tenta de tudo, quando vem uma enfermidade você procura um médico, você faz de tudo. Quando vem uma crise financeira eu preciso achar uma saída, não é assim? Quando vem um problema conjugal você fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Você fala, meu Deus, só por espontâneo, mas você quer fazer. Ao invés de ser a nossa primeira atitude, orar e Senhor, muda essa situação, me dê sabedoria para que eu mude essa situação, para que essa situação seja revertida. Mas o que nós fazemos? Nós fugimos. Muitas vezes a tendência nossa diante do obstáculo é fugir, não é enfrentar o problema. Espera aí, o que está vindo sobre mim? Eu vou enfrentar isso. A gente foge para salvar a vida, a gente foge porque a gente quer confiar só naquilo que a gente pode fazer. Na verdade, muitas vezes a gente quer confiar, você quer ter tudo sob controle, mas irmãos, pode ter certeza, muitas coisas na sua vida não ficarão sob o seu controle. E quando vir um obstáculo, você precisa ter certeza no teu coração que você não pode confiar em você, que você não pode confiar na sua sabedoria, você não pode confiar na sua justiça, na sua santidade, na sua experiência, quando você tem que confiar exclusivamente em Deus, não nas suas obras. Você precisa confiar na obra de Cristo, não na sua, porque senão você vai fugir e vai querer fazer as coisas do seu jeito. E a nossa tendência natural é fugir. Quando vem um obstáculo, você foge, você não enfrenta, você tem medo, porque você diz, Deus não vai me honrar. Mas Elias já teve uma experiência aqui sobrenatural de Deus honrá-lo. A lógica seria, por que ele não criou da mesma forma? Porque naturalmente ele foi tomado por esse medo. Só que aí existe um terceiro ponto que é muito comum. O texto diz que em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Geralmente, irmãos, nós agimos de forma natural, nos escondendo e nos isolando. Aqui ele teve medo, fugiu, se escondeu e se isolou. Às vezes quando vem uma crise, a primeira coisa que nós fazemos é nos retrair, é entrar no nosso quarto, é dormir profundamente, é se isolar e falar, não quero ver ninguém, eu não quero que ninguém me veja fracassado assim, eu não quero que ninguém me veja nessa situação assim. A nossa tendência natural, a sua tendência natural, presta atenção nisso, é se isolar e não querer ninguém perto de você. Mas na verdade essa é uma atitude também carnal, natural, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É no momento de dificuldade que a gente está perto de alguém, para alguém nos encorajar, nos incentivar, nos dar uma direção, nos pegar pela mão e dizer, é por aqui que você vence isso. Mas a carne nossa, a nossa atitude natural vai ser o quê? Se isola. Olha o que diz o verso 4, e ele continuou, e entrou ele no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta é um arbusto pequeno, não passa de 1 metro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe o que Elias fez aqui? A Bíblia diz que ele fugiu para o deserto. Deserto sempre é um lugar de aflição, sempre é um lugar de escassez, de falta de alimento, de falta de água, de um calor terrível, de um sofrimento terrível. Sabe o que nós fazemos quando nós estamos debaixo de uma ameaça? Além de ter medo, além de fugir e além de se isolar, muitas vezes nós alimentamos as nossas angústias. Nós começamos a olhar para a situação e ao invés de dizer o seguinte, eu vou enfrentar isso, eu vou lutar contra isso, eu alimento as minhas angústias, as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas tristezas. Ir para o deserto é alimentar as angústias. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você está passando por uma crise, se você ficar focado nela, se você ficar falando sobre ela, você está alimentando ela. Aquilo que a gente fala nos alimenta. Aquilo que a gente pensa nos alimenta. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente fica tão focado naquilo, que aquilo vai nos alimentando e as nossas angústias vão sendo alimentadas. Eu não sei se você já passou por isso, mas geralmente as pessoas, quando elas estão em uma profunda tristeza, elas estão com uma profunda decepção, amargurada, elas querem falar e querem que a gente alimente aquilo. Você fala, você não pode pensar dessa forma, fica chateada.
porque ela quer alimentar aquela angústia dela, porque ela acha que aquilo vai melhorar e não melhora. A Bíblia fala que Elias aqui foi para o deserto alimentar as suas angústias. Deserto não tem nada para ele, lá só tem seca, sol, calor, falta de água, falta de alimento, não tem vida. E quando nós alimentamos as nossas angústias, presta atenção, quando você alimenta as suas angústias, você está entrando o deserto adentro, e cada vez que você alimenta as suas angústias, mais difícil fica de você voltar. Quanto mais você entra no deserto, mais difícil fica. Você tem que ir para um lugar que tem vida, que rega a tua mente, que rega a tua alma, que nutre a tua alma. Essa é a tendência natural, a gente vai querer alimentar a nossa comiseração, as nossas angústias. Mas, quando a gente começa a alimentar os nossos maus pensamentos, eu falei esses dias, eu não sei se você lembra, mas você sabia que 92% dos seus pensamentos negativos, dos seus pensamentos de derrotas não se concretizam? 92% de tudo que você pensa vai dar errado, não dá, só 8% se concretiza. Alimentar as angústias e ir para o deserto é isso, é acreditar, não, pastor, é só 8%, mas vai que esses 8% acontecem. Não é assim? Você fala, pastor, 8% é muita coisa. Não, meu irmão, você vai confiar esses 8% na presença de Deus e nem eles vão acontecer na sua vida. Você não pode alimentar essas angústias no teu coração, de que tudo vai dar errado, de que não vai dar certo, não. Sabe por quê? Porque se a gente alimentar, vai acontecer uma outra coisa interessante, a gente vai orar errado. O texto diz que Elias, olha o que Elias fez, Elias entrou debaixo desse pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Aí você fala, nossa, ele orou, ele buscou o Senhor. Não, ele buscou errado. Ele orou e disse, já tive o bastante o Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? É justamente isso. Ao invés da gente orar e pedir, Senhor, tira de mim essa angústia, tira de mim esse medo, tira de mim essa preocupação, me ajuda a confiar no Senhor, a gente pede para Deus tirar a nossa vida. Irmão, sabe o que Deus tem para você? Jesus disse que Ele tem vida e vida em abundância. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O inimigo muitas vezes ministra no nosso coração que Deus não tem vida para nós, e a gente vai orar errado. Quem tem morte é o diabo. Jesus tem vida e vida em abundância para você, vai ter solução para você, vai ter saída para você. Mas aí a gente vai orar errado, ao invés da gente enfrentar aquilo em oração e pedir, Senhor, tira isso de mim, a gente vai pedir para Deus tirar a nossa vida. Ah, Senhor, está muito difícil, está muito complicado. Mas aí acontece uma outra coisa que o inimigo vai ministrar no nosso coração. Ele diz, tira a minha vida, mas tem um motivo. Ele diz, não sou melhor do que os meus antepassados. Se tem uma coisa que destrói o ser humano, irmãos, é a soberba. Mas tem outra coisa que destrói mais ainda, é ele olhar para ele e achar que ele não é digno de nada. Geralmente isso parece uma humildade, né? Você se lamentar e dizer, ah, mas eu sou tão pequeno, ah, eu sou tão isso, eu não mereço nada. Irmãos, nós não merecemos nada pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo, você merece tudo que é do Pai, tudo que é de Deus. Mas não é as nossas obras, é a obra de Cristo, e nós temos tudo de Deus para desfrutarmos. Estão me entendendo, amém? Mas o diabo vai ministrar no seu coração, olha, você não é ninguém está te vendo, você é uma pessoa invisível. Ele disse, eu não sou melhor do que meus antepassados, porque ele aceitou naquele momento ali, irmão, ele permitiu, meus irmãos, ser acusado pelo diabo. A hora que você estiver diante do obstáculo, o diabo vai acusar você terrivelmente, ele vai dizer, você não é amado por Deus, você não é especial, você não tem valor, você é um comum, você é uma pessoa qualquer, e você vai fracassar. E ele permitiu naquele momento ali ser acusado pelo diabo e diz, não sou melhor do que meus antepassados. Parece uma atitude linda, interessante, humilde, mas aqui o que ele estava reagindo, pedindo a morte, era um sinal de que ele estava sendo tentado pelo diabo, dizendo, você não é especial, você não é amado, Deus não vai atender você, Deus não vai socorrer você. E não é verdade. Você é filho, você é amado, você é especial, você foi chamado, eleito, escolhido para pertencer ao Senhor Jesus. Você é dele, você é muito amado. Deus chamou de tal forma que ele enviou para morrer no seu lugar que ele mais amava. E da mesma forma que ele amou Jesus, que ele ama Jesus, ele ama você quando tem fé em Jesus. Já imaginou o quanto você é especial? O quanto você é amado? Mas o diabo vai dizer, não, você é um qualquer. Quem é você? Você acha que Deus vai te ouvir? Não permita ser acusado pelo diabo
quando você estiver diante de um obstáculo. Você é filho amado, você é especial. Deus te chamou para ser filho e assentar à mesa dele. Você precisa crer dessa forma. Você precisa crer desse jeito. Amém? Diga assim, eu creio desse jeito. Só que aí no verso 5, vai dizer uma coisa interessante aqui que geralmente a gente faz. Ele diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Verso 6, pode ir passando. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a tua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. A Bíblia diz que ele dormiu debaixo de uma giesta. Irmão, você tem noção do que é isso? Geralmente a nossa primeira tendência é fazer essa. Lembra que Jesus, quando estava ali no monte da tentação, que ele estava prestes a ser crucificado, ele estava ali no Getsemane, e ele disse para os discípulos: vigiem comigo, eu estou prestes a ser entregue, daqui a pouco eu vou passar por um grande sofrimento, eu vou ser crucificado, eu vou ser zombado, eu vou ser humilhado, ore comigo. E ele se retirou um pouco para orar, porque ele voltou, ele encontrou os discípulos orando? Não, ele encontrou os discípulos dormindo. A Bíblia diz que eles estavam dormindo de tristeza, e Jesus fez isso por 3 vezes, e disse: vocês não podem vigiar sequer um minuto comigo, vocês não podem sequer vigiar um momento comigo. Sabe por que essa é a nossa tendência natural? Geralmente quando nós somos tomados por uma profunda angústia, nós vamos dormir de tristeza, não é assim? Eu vou dormir, quem sabe, depois que eu acordar, as coisas acordam diferente, mas geralmente acorda sempre do mesmo jeito, porque nós achamos que num passo de mágica, ao dormir e acordar, alguma coisa vai acontecer. Então essa é uma atitude natural nossa de se entregar à angústia. Quando a gente se entrega à angústia, irmãos, nós vamos dormir e fazer, quem sabe passa. Essa é a nossa atitude natural. Mas sabe o que o anjo fez? A Bíblia fala que Deus enviou o anjo até Elias e disse: levanta-te, desperta-te. E ao lado de Elias estava um pão quente e uma água fria. Sabe o que isso significa? Que Deus, ele sempre vai nos fortalecer nesse momento que nós nos entregamos à angústia. Ele que virá até nós, vai nos alimentar, vai nos regar com água fria, gelada, trazendo refrigério, trazendo consolo e dizendo: levanta-te, porque longa é a tua caminhada, e eu vou te fortalecer para você chegar do outro lado. A Bíblia diz que ele viajou 40 dias e 40 noites. Eu não sei se você sabe, mas 40 dias na Bíblia representam um tempo de sofrimento, um deserto, um momento de aflição. Todas as vezes que você vê 40, significa um período muito difícil. E ele diz: olha, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Pode ficar tranquilo, não importa o tempo que dure a sua aflição, Deus vai te fortalecer para você chegar do outro lado. É Ele que te fortalece, é Ele que te alimenta, é Ele que te leva a água, é Ele que te dá vigor e diz: levanta-te, porque você vai sair dessa tribulação. Sabe, irmãos, uma coisa que nós temos que ter certeza no nosso coração, é que quando vir esse tempo de tribulação, ele tem tempo também de terminar. O texto faz questão de dizer: é 40 dias, tem um início e tem um fim. Geralmente a gente acha que nunca vai passar, não é assim? Meu Deus, mas parece que nunca passa. Deixa eu falar uma coisa para você: vai passar. Essa é a certeza que você tem. A aflição, ela tem um tempo de começar, mas ela tem um tempo de terminar, e a hora que terminar, vem algo especial sobre você. Geralmente quando Deus permite a gente passar por esses 40 dias, esse tempo de sofrimento, é porque depois daquele sofrimento, tem algo especial nos esperando, tem algo glorioso, tem algo maravilhoso nos esperando, tem uma porta aberta nos esperando. E o texto diz que ele foi até chegar ao monte Horebe, o monte de Deus. Deus está te levando para o monte dele, para a presença dele, do lado dele, para ele te abençoar. E o texto diz, olha que coisa magnífica, no verso 9, depois que o anjo despertou e ele viajou 40 dias e 40 noites, ali ele entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aí, Elias? Sabe o que acontece com a gente depois de um longo sofrimento?
o mesmo que aconteceu com Elias. A gente vai entrar para dentro da caverna. E entrar dentro da caverna aqui significa naturalmente, irmãos, a gente se render, a gente se entregar e dizer o seguinte: olha, eu desisto. Talvez você está aqui, você está pensando nisso, pensando em desistir do casamento, pensando em desistir da fé, pensando em desistir da vida, pensando em desistir de orar. Você tem questionado e feito muitos questionamentos, tem pensado em desistir, porque grande tem sido o seu sofrimento. Essa é a tendência natural de quem passa por um longo sofrimento, é de querer desistir. Mas você já ouviu aquele ditado que diz assim: nadou e morreu na praia? Geralmente isso acontece com a gente. Geralmente quando a gente passa por um grande sofrimento e a gente entra na nossa caverna, a gente pensa em desistir. Pensa comigo, todas as vezes que você estiver pensando em desistir, é sinal que a luta já está terminando. Você não pode desistir. Você já venceu os 40 dias, então você já está na presença de Deus, você só não o percebeu ainda. Estão me entendendo, amém? Todas as vezes que você pensar em desistir, você tem que lembrar: o pastor disse que quando eu pensar em desistir, é porque os meus 40 dias já passaram, e em breve Deus se manifestará a mim. É isso que acontece. Olha o que aconteceu aqui com Elias. Ele entrou nesse último estágio de desistência, entrou na caverna, mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, sempre ministra no nosso coração, irmãos, quando nós pensamos em desistir. Você acha que eu não já pensei em desistir? Você acha que eu não já pensei em desistir da minha fé? Você acha que eu não já pensei em desistir? Todos nós pensamos, em um determinado momento, em desistir. Cedo ou tarde, nós seremos consumidos por uma crise. Mas vou falar uma coisa para você: todas as vezes que isso bateu no meu coração, Deus não me deixou sem resposta. Deus sempre veio até mim e curou, me fortaleceu, me alimentou e me tirou daquela situação. Ele diz: aí não é o seu lugar, não é aí que eu te quero. E foi assim que Deus fez com Elias. Ele disse: Elias, o que você está fazendo aí? Aí a resposta é uma coisa muito interessante. Olha a resposta dele, no verso 10. Passa para mim o verso 10, isso. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Verso 11. O Senhor lhes disse: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E houve depois do fogo o murmúrio de uma brisa suave. Sabe o que isso aqui significa, queridos? Uma coisa que você precisa entender: quando você for tomado debaixo de uma ameaça. O texto diz que no verso 11, diz, olha, no verso 10, melhor dizendo, no verso 9 e verso 10, ele disse: vá para o monte, vá para a presença de Deus, saia e fique no monte. Projeta para mim lá o verso 11, por gentileza. O verso 11 vai dizer exatamente isso. O Senhor disse: saia e fica no monte. Na onde? Na presença do Senhor. Meu irmão, quando vir uma ameaça, sabe para onde você tem que correr? Não é de Deus, é para perto de Deus, é para a presença de Deus. Elias aqui fugiu para dentro da caverna, começou a querer desistir. Deus disse: não, você vai vir para perto de mim, eu quero te trazer para perto de mim. E sabe por que nós fugimos da presença de Deus? Sabe por que nossos pés vacilam quando vem uma ameaça? Porque nós temos uma visão errada de Deus. O texto diz aqui que veio um grande vento, uma grande tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Presta atenção, não é Deus o causador das suas tempestades, mas mais do que isso, veio um grande terremoto, abalou as estruturas, você ficou sem chão, mas a Bíblia diz que Deus também não estava no terremoto, não é Ele que abala as suas estruturas. A Bíblia diz que veio também um fogo, mas Deus também não estava no fogo. Sabe por quê? O fogo na Bíblia representa sofrimento, representa dor, angústia. Deixa eu te falar, Deus jamais vai causar alguma dor, alguma angústia em você, algum sofrimento em você, não é Ele. A Bíblia diz, sabe onde que Ele estava? O texto diz, no verso 12, algo magnífico. Ele diz que depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava naquele fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Aqui está falando que Deus, Ele sempre vem trazendo no nosso coração
paz, harmonia, conforto, consolo, refrigério. Meu irmão, quando vira a aflição, você não tem que achar é Deus que está causando isso, não, é Deus te convidando para oferecer alívio. Sabe o que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. O que Deus tem para você é alívio. O que Deus tem para você é refrigério. Ele é causador de alívio, de consolo, de refrigério, nunca de sofrimento. Sabe por que muitas vezes nós afastamos de Deus quando vem o sofrimento? Nós imaginamos é Deus que está causando isso, de forma implícita, é isso que a gente está pensando. Não, não é isso que Deus tem para você. Deus é um Deus causador de alívio. Ele te trouxe aqui para dizer isso. Eu vim e te trouxe aqui para te trazer alívio. É isso que eu tenho para você. Como que você tem visto Deus? Talvez tenha achado, pastor, é Ele que tem me causado isso. Se coloca de pé nessa noite, eu quero orar contigo. Eu gostaria que você nessa noite tivesse uma certeza no seu coração. Do que você tem que fazer diante de uma ameaça. O texto diz, vá até a presença de Deus. Porque Ele vai passar. E Ele vai trazer alívio sobre o seu coração. Ele vai passar e Ele vai tocar na tua vida, Ele vai tocar na tua alma, Ele vai tocar no teu interior. E eu gostaria que nesse momento você tivesse essa atitude. Não vou pedir para o Ministério do Louvor subir aqui hoje. Eu quero que você entre agora em um estágio de oração, como disse aquele anjo, levanta-te e põe-te de pé, porque há um alimento e há um refrigério reservado exclusivamente para você aqui hoje. O Espírito Santo de Deus vai te tocar de uma forma especial, que você vai ser fortalecido, você vai ser colocado de pé, e Ele vai trazer refrigério e alívio sobre a sua alma. Não sou eu que estou causando essa dor, esse sofrimento na sua vida, é isso que o Senhor está dizendo para você hoje. Eu estou aqui para te causar alívio, para te causar refrigério, para te abençoar, para te colocar de pé, para manifestar a minha cura, a minha vida, a minha presença e te fortalecendo. Mas eu gostaria que você entrasse para a presença de Deus e dissesse, eu quero ser ministrado por Deus, eu quero ser fortalecido por Ele, eu quero ser encorajado por Ele, eu quero que o Senhor me coloque de pé. Qual tem sido o seu obstáculo? Talvez é financeiro? É uma saúde? É uma questão espiritual? É uma questão ministerial? O que tem sido? Eu quero que você apresente isso a Deus hoje em oração, mas com entrega mesmo, e peça, Senhor, mude essa circunstância, mude essa situação, porque eu quero que o Senhor me fortaleça. Tire um momento agora e você vai orar na presença desse Deus, e você vai orar entrando crendo que Ele tem refrigério, que Ele tem alívio para você. Ora comigo. Pai querido, nós cremos, Pai, na Tua bondade. Pai, nós cremos no Teu refrigério. E o Senhor mostrou para Elias aqui, Pai, que o Senhor sempre tem alívio, que o Senhor sempre tem refrigério. O Senhor pediu para ele se colocar de pé e ele cumprir o ministério. Pai, o Senhor pediu para ele ungir os reis, para ele preparar, Senhor, o seu sucessor no ministério. E o Senhor disse para ele, vai e continua esse ministério, porque é no meio desse caminho que eu vou resolver os teus problemas. Eu já separei diante de você 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal para andar contigo, te abençoar, para que você não esteja sozinho. Talvez você parou no meio do caminho, mas o Espírito de Deus está te colocando de pé hoje, dizendo, continue exercendo o ministério, porque as pessoas que você alcançar, serão as pessoas que vão te socorrer, que vão te dar auxílio, que vão te dar refrigério lá na frente. Você não está passando por esse sofrimento para terminar nele. Deus quer fazer muito mais. Deus separou pessoas especiais para estar com você, para andar com você, para te estender a mão, para te encorajar no momento que você estiver sem forças. É assim que você deve proceder. Pai querido, eu oro por cada vida que está aqui nessa noite, porque eu creio que o Senhor os trouxe aqui nessa noite, Pai, com a certeza de que o Espírito Santo iria ministrar o coração delas. Pai, eu oro para aqueles que estão com medo, estão preocupados, estão angustiados, estão ansiosos. Pai, tem tentado fugir de todas as formas, tem alimentado, Senhor, no coração dela essa angústia. Pai, eu quero que ela se levante e esteja na Tua presença. E mais do que isso, eu quero que ela, Pai, nessa noite, tenha certeza, a convicção
da sua presença na vida dela. Eu gostaria de fazer algo especial com você hoje, nós vamos louvar agora, mas eu gostaria que você, nesse louvor, você vai receber uma revelação da parte de Deus, você vai receber uma ministração da parte de Deus, você vai ter a convicção de que Deus está com você, de que Ele não abandonou você, de que você não está sozinho, de que Ele continua te tomando pelas mãos. A Bíblia fala que Deus, Ele habita no meio dos louvores, e a única coisa que você vai fazer nesse louvor, você vai pedir: Senhor, eu quero ter a certeza de que o Senhor está comigo, eu quero ter a certeza de que eu não estou sozinho, e eu quero que o Senhor me dê essa revelação nessa noite. Você vai dizer para Ele de todo o teu coração: eu quero ter essa certeza de que o Senhor está comigo, que o Senhor vai passar, e o Senhor vai reverter de uma forma sobrenatural, como o Senhor fez na vida de Elias. O Senhor vai me tirar desse poço, o Senhor vai me tirar dessa frieza, o Senhor vai me tirar desse desânimo. Fecha os teus olhos e fique em espírito de adoração. Aleluia, Senhor.